Olá, tudo bem? Nós estaremos falando com você sobre socialismo. Antes, porém, quero aqui agradecer a esse grupo que me convidou para estar aqui nesse momento. Fui operário, começando como metalúrgico, depois trabalhei na administração da construção civil, bancário, trabalhei na segurança pública, também em segurança patrimonial, comerciário e outros ramos de atividades. Falaremos sobre socialismo, começando por definição, a definição do socialismo, as bases do socialismo, algumas doutrinas socialistas. Falaremos também, abordaremos os socialistas utópicos, sobre o antigo socialismo, o novo socialismo, Karl Marx e o socialismo científico, a trajetória de Marx, sobre o socialismo cristão e fecharemos com o socialismo no Brasil. Definindo socialismo, eu diria que socialismo é o conjunto de doutrinas que se propõe a promover o bem comum pela transformação da sociedade e da relação entre classes mediante a alteração do regime de propriedades. As bases do socialismo são a igualdade social, a fraternidade e a democracia. A partir dessas três bases filosóficas, o socialismo defende na prática uma sociedade sem classes, o fim da propriedade privada dos bens de produção, a nacionalização da economia e a planificação econômica. No meio socialista tem as seguintes doutrinas: social-democracia, comunismo, anarquismo, anarco-sindicalismo e socialismo cristão. Os socialistas utópicos, aqueles que imaginaram um socialismo ideal, socialismo que a própria palavra diz, utópica, né? Quer dizer, sem alcance, foram Saint-Simon, Carlos Fourier, Robert Owen, Proudhon e Louis Blanc. No antigo socialismo, a gente vê que eles tinham, por certo, uma palavra de Aristóteles, o grande filósofo grego. Aristóteles define o indivíduo como sendo um animal político, ou seja, vive no meio da comunidade, da polis. Para Aristóteles e o seu mestre, Platão, os interesses sociais devem prevalecer sobre os interesses individuais e idealizam, então, uma forma de sociedade do tipo socialista, se bem que utópica e até mesmo racista. Portanto, a gente já pode perceber que é, de fato, contraditório, tendo em vista que, na época, os gregos praticavam até, admitiam e praticavam a escravatura. No novo socialismo, nós vemos que ele nasceu onde? Nasceu no meio do dramático mundo capitalista, principalmente com a Revolução Industrial. Daí, então, é que Engels afirma o seguinte: o socialismo tem por mãe a pobreza das massas e por pai a riqueza dos capitalistas. Daí, realmente, a necessidade de se conhecer um pouco do capitalismo para se poder compreender melhor a história do socialismo. De onde surgiu isso? Por que surgiu isso? Porque a forma de divisão econômica que existia na época, o famigerado capitalista, aquele doentio, aquele cruel capitalismo, ele deixava como resto a busca exacerbada pelo lucro,
descompromisso ambiental e social, esfacelamento dos recursos naturais, expansão descontrolada, descompasso entre produção e lucro, guerras e crises e incentivo ao consumismo. Era isso que se via até então. Agora, quando a gente passa a conhecer a realidade das bases do pensamento socialista, nós vamos ver os pontos onde se fundamenta o socialismo. Fazendo uma análise da realidade que eles viviam, Karl Marx e Engels perceberam que ela era, de fato, bastante contraditória. Enquanto o avanço técnico permitia o domínio crescente sobre a natureza, gerando o progresso e o enriquecimento de alguns homens, a classe operária era, na verdade, cada vez mais explorada, empobrecida e afastada dos bens materiais que eles mesmos produziam e que também necessitavam para sobreviver. Portanto, era fundamental estudar os fatores materiais, econômicos, técnicos e a forma como os bens eram produzidos, para poder então compreender a sociedade e explicar a sua evolução. Entendendo o pensamento socialista ainda, nós vemos que, pelo trabalho, o homem transforma a natureza, produzindo o bem para atender às suas necessidades. E nesse processo de bens, as pessoas estabelecem, então, relação entre si, que hoje a gente chama aí de relações do trabalho. Agora, como dissemos, o que tinha de resto do capitalismo selvagem era busca exacerbada pelo lucro, descompromisso ambiental e social, esfacelamento dos recursos naturais, expansão descontrolada, descompasso entre produção e lucro, guerras e crises e incentivo ao consumismo. Karl Marx nasceu na Alemanha em 1818 e veio a falecer na Inglaterra em 1883. E ele começou seus estudos, estudando filosofia e depois história. Na história da humanidade, Karl Marx pôde enxergar o que quase nenhum outro historiador tinha visto até então: a constante exploração por parte dos patrões e o eterno estado de revolta dessa classe trabalhadora para se livrar da exploração patronal. Marx percebeu ainda também que a forma mais moderna dessa exploração era o capitalismo, baseado na prioridade e na riqueza concentrada na mão de poucas pessoas. Ele viu que os meios de comunicação que existiam na época, muito embora não tinha lá rádio, televisão nem internet, não passavam de um meio de encher a cabeça das pessoas, encher a cabeça do povo, com balelas, com contos de carochinha, com ilusões, com enganos, com engodos. Olha, veja bem, como era o mundo de então. O capital e o trabalho, como era essa relação? O patrão entra com o capital, com o dinheiro e com os meios de produção, as terras, os maquinários, as matérias-primas. E o trabalhador entra com o trabalho, com suor, com esforço físico, desgaste. E depois, a produção que ele faz, a riqueza que ele produz, não lhe vem à mão nem um pouquinho, de uma certa forma. Não era distribuída equilibradamente entre as duas partes. O patrão compra o trabalho por uma balela, por uma insignificância que se chama salário. Karl Marx, perseguido na Prússia, atual Alemanha, foi para a França e depois para a Inglaterra, onde então se encontrou com um empresário, também alemão, Friedrich Engels, de ideias socialistas. Formaram então uma dupla e aí se aprofundaram em questões socioeconômicas. É óbvio que Marx contribuiu bastante
para uma nova abordagem do conflito, da relação entre consciência e realidade naquele momento da história. Diante de todas essas questões socioeconômicas, a Igreja Católica levantou várias vezes a sua voz, uma hora para condenar, outra hora para apoiar, ora para discordar e ora também para incentivar os movimentos das ideias socialistas. No Brasil, não foi diferente. Ela também participou ativamente. Antes, porém, de falar nisso, quero dizer para você que estive observando aí na Constituição nossa, a Constituição da República Federativa do Brasil, de 1967, e diz ali no parágrafo 1º, artigo 1º, todo poder emana do povo e em seu nome é exercido. Esse é um princípio também do socialismo. O socialismo nasce do meio do povo. Se nascesse do meio do povo, por certo frutificaria e daria resultado. Entretanto, não esse socialismo engendrado pelas autoridades dominantes, pelo poder dominante, e enfiado goela abaixo na garganta do proletário, dos trabalhadores, dos operários. Olha, todo poder emana do povo e seu nome é exercido. Nessa Constituição de 67, ainda dava brecha para o povo se organizar, se amadurecer, se fortalecer e dizer, somos representados aqui por essa equipe, por essa massa, por esse grupo. Já em 1988, esse texto foi alterado. Artigo 1º e parágrafo único. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. Olha aí. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos. Se não tiver representantes eleitos, pode até ser exercido de forma direta, nos termos dessa Constituição. Tem que ler na cartilha deles, porque senão seus direitos não são válidos. Nós ainda vamos ver um pouquinho mais quando falarmos sobre outras alterações. No texto original da Constituição de 88, no artigo 6º, dizia assim no texto original: são direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma dessa Constituição. Ora, veja aí, são esses pontos. Somente em 2000, com a emenda constitucional 26, é que entrou aí a moradia como direito social. Esse texto foi complementado com moradia, saúde, trabalho, moradia, lazer, segurança, previdência social, proteção à família, a proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados na forma desta Constituição, 2000. Quando foi em 2010, na emenda constitucional 64, é que apareceu a alimentação. Agora nós temos educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, lazer, segurança, previdência social, a proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados na forma dessa Constituição. Veja bem, quando então em 2015 aparece o transporte como também direito social. O texto é mais uma vez ampliado. Mas fique tranquilo, esse texto foi ampliado para com mais o transporte, não é visando o bem social dos trabalhadores no transporte, não. É simplesmente para retaliar alguma manifestação que porventura houver no meio dos trabalhadores do transporte. É mais uma forma que se tem de embasado na Constituição dizer assim, o seu movimento é ilegal, você não pode fazer. É o socialismo de cima para baixo, retalhando, cortando o direito do trabalhador. Então, fica aí um dilema entre a busca exacerbada pelo lucro, descompromisso ambiental e social, esfacelamento dos recursos naturais, expansão descontrolada, descompasso entre produção e lucro, guerras e crises, incentivo ao consumismo do capitalismo
E agora o que sobra do socialismo, você é que escolhe. Igualdade utópica, ditadura repressiva, regimes autoritários, negligência social, sucateamento industrial, censura à liberdade e exploração do trabalho. Você decide qual o melhor ou o menos ruim. Obrigado.